beleza? Vamos lá. Para um gás ideal ou perfeito, temos que as suas moléculas não exercem força umas sobre as outras, exceto quando colidem. Para mim, essa letra A já está correta. Perfeita. Ela está de boa lá no caminho dela, quando bater nela, pá, aí vai exercer uma força, vai ter a quantidade de movimento, vai alterar direções. Para mim, essa aqui já está correta, para mim já é a letra A. Mas, obviamente, vamos analisar a letra B, C, D e por aí vai. As suas moléculas têm dimensões consideráveis em comparação com os espaços vazios entre elas? Com certeza não. Na verdade, até os gases que são reais, eles têm dimensões nada comparáveis com os espaços vazios entre eles. Na verdade é isso, né? Mesmo as reais. Então essa aqui está falsíssima, nada a ver. Letra C. Mantido o seu volume constante, a sua pressão e a sua temperatura absoluta são inversamente proporcionais. Então aqui nós temos o volume constante, então nós temos que lembrar, PV é igual a nRT. PV sobre T é igual a nR, que é uma constante. O meu volume é constante, então P sobre T também é constante. Beleza? Vamos analisar isso. P é igual a K vezes T. Maravilha! Mantido o seu volume constante, a sua pressão e a sua temperatura absoluta são inversamente proporcionais? Não. Se eu aumentar a pressão, obrigatoriamente eu vou aumentar aqui. Logo, são diretamente proporcionais. Falsa também. Falsa. E a letra D? Vamos ver o que a gente tem na letra D. A nossa letra D na verdade foi ela que eu fiz? Não, foi beleza. Letra D. A sua pressão e o seu volume, quando mantidos a temperatura constante. Então, PV sobre T igual a constante. Quem que ele vai manter constante dessa vez? A temperatura. Então, eu tenho PV igual a constante. Maravilha! São diretamente proporcionais? De cara não, né? Por quê? Se eu aumentar demais a pressão, para manter isso aqui constante, eu vou ter que abaixar o meu volume. É tipo 2 vezes 3 igual a 6. Se eu aumentar esse 2, eu vou ter que abaixar o 3 para manter minha proporção 6. Se eu aumentar o 2 e aumentar o 3, eu vou aumentar isso daqui. Maravilha? Então aqui na verdade é falso também. Na verdade são inversamente proporcionais. Certo? Então a D é falsa também. Vamos para a letra E. A letra E diz: sob pressão constante, então agora a nossa pressão é constante, maravilha? Então, PV sobre T igual a constante vai para V sobre T igual a constante, que é V igual a KT, maravilha. E ele está dizendo que seu volume e a temperatura absoluta são inversamente proporcionais? Não, né? Você percebeu que quando eu aumento aqui, eu tenho que obrigatoriamente aumentar aqui. Ou quando eu abaixo aqui, tenho que obrigatoriamente abaixar aqui. Então é falso também a letra E. Logo, realmente a nossa resposta é a letra A. Vamos para a questão 2 agora da lista, pessoal. Para cozinhar os alimentos mais rapidamente, uma cozinheira utiliza uma panela de pressão com os alimentos imersos em água. Ao colocar a panela sobre o fogo, sabemos que os alimentos são cozidos mais rapidamente. Por quê? Porque o aumento da pressão no interior da panela provoca um decréscimo na temperatura de ebulição da água em seu interior? Não sei. Letra B. Ponto de ebulição da água que envolve os alimentos aumenta? Parece interessante essa também. A água em seu interior se expande, diminuindo a pressão? O aumento da temperatura reduz a pressão no interior da panela? As paredes da panela são espessas, o que a torna um recipiente adiabático perfeito. Vixe, vamos analisar uma a uma para descobrir qual é a correta, né? Se você está com a base bem feita, você já sabe de cara qual que é a correta, né? E é uma lógica. Quando você geralmente põe na panela de pressão, é para cozinhar mais rápido. Por quê? Porque a água dentro da panela de pressão, ela vai ebulir a uma temperatura maior do que 100 graus. Por isso que a gente já pode até marcar uma resposta aqui, certo? Mas vamos lá, letra A. O que ele diz mesmo? Aumento da pressão no interior da panela provoca um decréscimo. Um decréscimo na temperatura de ebulição. Aqui está falando que a temperatura de ebulição da água vai reduzir. Se reduzir, por exemplo, vai de 100 para 90, então vai demorar mais ainda para cozinhar, o que está falso, né? Na verdade, ela vai elevar o ponto de ebulição da água, não diminuir. Letra B. O ponto de ebulição da água que envolve os alimentos aumenta? Exatamente. Na verdade, o aumento da pressão faz com que o ponto de ebulição da água suba. Então, isso vai permitir que a água atinja temperaturas mais altas e vai acelerar o cozimento dos alimentos. Então, essa aqui é falsa e a B é verdadeira. Então, já temos a letra B, mas obviamente vamos analisar as outras. Porque aqui é aprender de verdade, né? Só achar que essa aqui está correta e nem analisar as outras é uma perca de oportunidade, uma perca de experiências. Então vamos lá. A letra C diz: a água em seu interior se expande diminuindo a pressão.
Na verdade é o contrário, né? Quando a água vaporizar, o que vai acontecer? Vai ter o gás, ele já ocupa mais espaço do que o líquido, então vai ficar muito maior a pressão, entendeu? O gás lá dentro vai ficar muito comprimido, fazendo com que a pressão seja insana, tá ligado? E aí tem alguns casos que você pode fazer até a panela de pressão explodir, né, velho? Isso é muito legal. Quem sabe a gente faz uma experiência dessa um dia no canal, né? Se você quer, deixa aí nos comentários. Letra D. Aumento da temperatura reduz a pressão no interior da panela? Como eu disse, geralmente o aumento da temperatura ele resulta em um aumento de pressão da panela, tá? E a letra E é o quê? As paredes da panela são espessas, o que torna o recipiente adiabático perfeito. Embora as paredes sejam realmente espessas, né, sendo espessas elas ajudam a manter a temperatura, mas esse não é o principal motivo pelo qual os alimentos vão cozinhar mais rapidamente, certo? Então, eles vão cozinhar mais rapidamente porque a temperatura da água vai conseguir se elevar um pouco mais além de 100. Por isso que a gente cozinha as coisas mais rápido na panela de pressão. E aí a gente pode entrar até agora em propriedades coligativas, né? Que quando a gente joga um solvente, um sal na água, a temperatura sobe muito mais e você vai cozinhar muito mais rápido. Então, por exemplo, você vai cozinhar um feijãozinho de verdade, né? Peraí, falso, né? Falso, né? É a letra B. Bom, você vai cozinhar um feijãozinho, o que acontece? Se você cozinhar com sal, você vai cozinhar ele muito mais rápido. Outra coisa, se você já deixar ele imerso em água por umas 12, 24 horas, ele já vai encher de água, já vai fazer ele ficar um pouco mais maleável. Na hora de cozinhar, você cozinhar com sal, cozinhar ele que estava imerso em água, além de liberar os gases dele que vai ajudar no seu intestino, cara, de verdade, você vai cozinhar ele em 20, 15 minutos, ele tá pronto, cara, vai economizar gás. Então, em vez de só pegar o feijão, jogar lá e deixar lá por 1 hora, cara, deixa ele imerso por 12 horas no mínimo, né, do dia pro outro, se for cozinhar, e joga sal, cara, fechou. Você vai ver que beleza, como você vai cozinhar rápido, beleza? Mas agora, saindo das dicas de cozinha, vamos para a questão 3 da lista. Em um gás ideal, a pressão, o volume e a temperatura são relacionados pela equação de Clapeyron, PV igual a nRT. Para esse gás, a razão entre a pressão e a temperatura é inversamente proporcional à densidade do gás? Não depende da densidade do gás? Diretamente proporcional ao quadrado da densidade do gás? Diretamente proporcional à densidade do gás? Aqui a gente tem que lembrar de densidade. O que é densidade? É massa sobre o volume de tal substância. Nós temos PV igual a nRT. Eu quero que você lembre que o número de mols ele é a massa dividido pela massa molar dessa substância. Tá? Vamos fazer aparecer a densidade nessa equação aqui, maravilha? Vamos ter o quê? PV igual a massa da substância dividido pela massa molar, certo? Vezes R vezes T. Dividindo o volume dos ambos os lados, eu vou aparecer a densidade RT dividido pela massa molar. Então, a densidade ela é PM dividido por RT. Maravilha. Agora, o que a gente vai... Agora vamos analisar, né? Aqui ele está dizendo o seguinte, a pressão e a temperatura. Ele quer saber sobre a pressão e a temperatura. Então, a gente pode até fazer assim, ó. Densidade é igual a uma constante vezes a pressão dividido pela temperatura. A massa molar e o R são constantes, certo? Então, vai virar uma constante. Então, esquece ele. Então, a gente vai analisar esse e esse daqui. Maravilha? Tá. O que está dizendo ali pra gente? Inversamente proporcional à densidade do gás. E aí, ele está falando indiretamente sobre a pressão e a temperatura ao mesmo tempo. Você pode considerar ela como uma coisa só. O que vai acontecer se eu aumentar isso daqui? Eu vou aumentar isso daqui. O que vai acontecer se eu diminuir isso daqui? Eu vou diminuir isso daqui. Então, isso aqui é diretamente proporcional, descartando a letra A, né? Porque está falando que é inversamente proporcional. Vamos ver a letra B agora. Não depende da densidade do gás. Falso, né? A gente já achou uma equivalência em que a densidade ela é proporcional à pressão e temperatura, certo? Maravilha. Vamos na letra C. Diretamente proporcional ao quadrado da densidade do gás. Eu não estou vendo quadrado nenhum aqui, então para mim é falso, né? Letra D. Diretamente proporcional à densidade do gás. Exatamente, isso aqui é proporcional à densidade do gás. Verdadeiro, né? Maravilha. Letra D, na número 3. Vamos para a 4 agora da lista. Considere dois sistemas compostos por gases ideais com massas moleculares diferentes. Maravilha, então eu tenho massas moleculares diferentes. A massa molecular de uma substância é diferente da outra massa molecular. Maravilha. Cada um em um recipiente com isolamento térmico. Então eu tenho dois recipientes e tem isolamento térmico em volta dele. Tem a substância 1, tem a substância 2.
cada um em um recipiente dentro. A pressão, o volume e a temperatura são tais que o PV sobre o RT de 1, né, é o mesmo para ambos. Então, é igual do P2V2 sobre o RT2. Maravilha. Lembrando que PV é igual a nRT, certo? Então, o número de mols de 1 é igual ao número de mols de 2, para que essa equivalência possa ocorrer, certo? Maravilha. É correto afirmar que o número de mols de gás em cada recipiente é igual, assim como as massas também são iguais? O número de mols é verdadeiro, mas infelizmente as massas não são. Temos que manter uma equivalência, temos substâncias diferentes. Se você manter o mesmo número de mols e o mesmo número de massa, não vai ser substâncias diferentes, assim como ele disse, né? São moléculas diferentes. Se é diferente, com certeza a massa é diferente, ok? Porque, lembra, o número de mols é o quê? É a massa dividido a massa dessa substância dividido pela massa molecular dele, certo? Então, se for igual, não vai dar certo. Seria a mesma substância. Então, a letra A está falsa. Letra B. O número de mols de gás em um recipiente diferente está falso, tá? O número de mols tem que ser igual, então a B já está falsa. Mas as massas são iguais? Falso também. Letra C. O número de mols de gás em cada recipiente é igual, perfeito, mas as massas são diferentes? Perfeito, não tem erro aqui, a massa com certeza tem que ser diferente. E a letra D, o número de mols de gás em cada recipiente diferente, é igual, né? Falso no caso, né? Tem que ser igual. Assim como as massas são diferentes, falso também, né? Maravilha. Então a gente fica com a letra C. Maravilha. Vamos para a questão 5 agora da lista. Perfeito? Tente primeiro todas antes de ver essa resolução, tá? Eu tô falando isso aqui na metade, mas tá escrito aí. Vamos ver a próxima, então. 5, cadê a 5? É comum, na termodinâmica, utilizar a seguinte expressão. P1V1 sobre T1 ser igual a P2V2 sobre T2. Nessa expressão, P, V e T representam, respectivamente, pressão, volume e temperatura de uma amostra de um gás ideal. Os números representam os estados inicial, 1, e final, 2. Para utilizar corretamente essa expressão, é necessário que o número de mols ou de partículas do estado final seja o mesmo, tá? O que está acontecendo aqui? Ó, PV é igual a nRT. P1, V1 é igual a nRT1, pode ser N1. Só que eu vou ter uma outra condição, outras condições ambientes que eu impus, né? Que vai fazer mudar todas as pressões, volumes e temperatura. Só que é o seguinte, é a mesma substância. E ele está falando para mim que eu tenho uma equivalência. P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. O que isso diz para a gente? Que o número de mols do estado inicial é igual ao número de mols do estado final. Dizendo isso para a gente já tem a resposta. Ou é a letra A ou é a letra C. Porque está dizendo o mesmo. Maravilha? Do estado inicial. E que a composição dessa amostra seja nos estados final e inicial. Assim, a alternativa completa corretamente as lacunas da frase simétrica. O mesmo também. Vai dar letra A. Por que vai dar letra A? O mesmo. Os dois têm que ser o mesmo, tá? Verdadeiro que dá falso na segunda alternativa. Por que tem que ser o mesmo? Preste atenção. Para utilizar corretamente essa expressão, é necessário que o número de mols ou de partículas do estado final seja igual ao estado inicial. Nós temos um sistema fechado, não tem como, eu só estou mexendo nas variáveis, na pressão, do volume, temperatura, mas eu não estou adicionando ou tirando massa lá de dentro. Então, o número de mols tem que ser igual, entendeu? É uma conservação, tá? E a composição dessa amostra, ela diz a mesma coisa que nesse primeiro, é só outra forma de dizer. O número de mols está ligado com a composição. Então, tem que ser o mesmo também, entendeu? Os dois, na verdade, estão intimamente ligados pela forma de número de mols é o quê? A massa molar, massa dividida pela massa molar, não é? Então, é isso, entenderam? Vamos para a questão número 6 agora. A 6 da lista. Perfeito. Vamos lá. Ao estudar as transformações termodinâmicas, um aluno lê a seguinte anotação no livro. P0V0 sobre T0 é igual a PFVF dividido por TF, onde P0 e PF são as pressões de inicial e final, V0 e VF são os volumes inicial e final, e T0 e TF são as temperaturas inicial e final de uma amostra de gás ideal. O aluno pode afirmar corretamente nessa anotação P0, V0 sobre T0 e PF, VF sobre TF se referem a amostras diferentes de gás ideal, a uma mesma amostra de gás ideal, somente ao número de mols de amostras diferentes, a variação do número de mols em uma transformação. Vamos lá, letra A. Você tem o que mesmo? Você tem o P0, V0 sobre T0
igual ao PF, VF sobre TF. E isso a gente sabe que chegamos em número de mols. 0 igual ao número de mols final. Tem que ser igual, né? Maravilha. Há amostras diferentes de gás ideal? Não. Os números de mols vão ser iguais, as substâncias vão ser iguais. Temos um sistema com um tipo de substância. Então, essa letra está falsa. Letra B. A letra B diz, há uma mesma amostra de gás ideal, verdadeiro. Se a A está falsa, a B está verdadeira, com certeza. Vamos olhar a C e a letra D. A C diz que somente há um número de mols de amostras diferentes. Não, na verdade o número de mols tem que ser igual, então está falso. Letra D. A variação do número de mols em uma transformação. Não tem variação de mols, o número de mols é igual. O que vai mudar lá é simplesmente as condições que eu estou impondo nessa amostra, certo? Então é falso. Vamos para a questão número 7. Acho que ela cabe aqui, hein? Beleza? 7 da lista. Durante uma transformação isotérmica, o volume de certa massa gasosa dobra. Nesse caso, a pressão dessa massa... Ih, rapaz, muito simples. O que é uma transformação isotérmica mesmo? Ela é uma hipérbole. Se você quiser que eu traga a demonstração do porquê que isso aqui é uma hipérbole, deixa aí, cara. A gente prova isso aqui matematicamente usando geometria analítica, tá? Eu tenho um V1, tenho um V2, tenho um P2, tenho um P1. Esse ponto aqui é P1, V1, e esse ponto aqui é P2, V2, que é uma transformação isotérmica. A temperatura é o quê? Constante. Constante. Eu vou vir pra cá, tá? É a 7 aqui, tá? O que ele está falando pra gente? Que o volume dessa substância vai dobrar. Então, esse V1, esse V2 aqui vai ser 2V1, porque eu dobrei, entendeu? Então, o que eu posso afirmar aqui? Que P1V1 é igual a P2V2. Só que P1 é P1, V1 é V1, P2 é V2. P2 é P2 e V2 é o quê? 2V1. Vamos cancelar o volume 1, sobrando o quê? O que eu quero saber? Ele quer saber a pressão do final, né? Para que lado foi a pressão? A pressão é o P2. E vai ser o quê? P1 dividido por 2. Logo, letra A, reduz-se a quarta parte? Não. Letra B, reduz-se a metade? Perfeito. Verdadeiro. Quadruplica? Não. Dobra? Não. Reduz pela metade a pressão. É isso que acontece. Vamos para a questão 8 agora. Questão 8 da lista. Maravilha. Numa aula prática sobre ebulição, faz-se a seguinte experiência. Leva-se até a fervura a água de um balão, não completamente cheio, claro. Em seguida, fecha-se o frasco e retira-se o mesmo do fogo. Efetuando-se um resfriamento brusco do balão, a água volta a ferver. Isso se dá por quê? Na ausência de ar, a água ferve com maior facilidade. B. A redução da pressão de vapor no frasco é mais rápida que a queda de temperatura do líquido. C. Com o resfriamento, a água se contrai, expulsando bolhas de ar que estavam no seio do líquido. D. Com o resfriamento brusco, a água evapora violentamente. E. Com o resfriamento brusco, o caminho livre médio das moléculas no líquido aumenta. Interessante. Vamos analisar uma a uma. Mas antes de analisar uma a uma, eu quero que você lembre das condições de ebulição. Vamos aqui fazer um adendo, porque essa questão aqui ela é bem boa, é fácil, mas você não pode se perder. Eu quero te passar um negócio aqui. Eu quero que você lembre. Quais são as condições da ebulição? A água ela sempre vai ferver quando a pressão máxima de vapor ela se iguala à pressão externa. Certo? Na verdade, quando ela for maior ou igual à pressão externa, concorda? Então, a pressão máxima de vapor é maior ou igual à pressão externa para que ocorra a ebulição. Agora, vamos falar sobre o resfriamento brusco. Cara, o que é isso? A gente vai colocar o balão no fogo e depois vai resfriá-lo rapidamente. A temperatura da água vai diminuir. Só que é o seguinte, a pressão de vapor da água ela vai diminuir mais rápido do que a temperatura da água. Então isso significa o quê? Isso significa o quê? Que a pressão de vapor da água ela vai se tornar suficiente, baixa o suficiente, que permita que ela comece a ferver novamente, mesmo numa temperatura mais baixa. Pressão, você tem que lembrar de PV igual a nRT, tá? A pressão de vapor, a gente usa, no caso tem as leis da osmometria, né? A pressão que seria π, né? A gente chama de π lá, né? Quando eu abaixar isso aqui demais, isso daqui tem que abaixar demais. Isso não vai mudar, isso não vai mudar, e o volume da água vai mudar. O que vai acontecer? Quando eu resfriar,
ela vai voltar a se tornar mais água, então isso aqui vai aumentar um pouco. E isso daqui, para contrabalancear isso daqui, né, abaixando isso aqui demais, esse aqui vai ter que abaixar um pouco, certo? Vai ter que abaixar demais também. Vai ter que abaixar. E quando isso aqui abaixar, o que vai acontecer? Como é isso daqui que está abaixando, a pressão externa ainda também vai abaixar, vai acontecer a ebulição novamente. Tá, mas vamos analisar as alternativas para mim entender melhor o que está acontecendo aqui. Primeiro, ele disse na letra A, na ausência de ar, a água ferve com maior facilidade. Isso é verdade, mas não é a explicação principal do fenômeno, certo? Ó, na ausência de ar, que no caso seria rarefeito, ela ferve com mais facilidade. Eu colocar na altura do mar para ferver água, eu vou ferver ela a 100 graus certinho. Se eu colocar no topo do Everest, eu vou ferver ela 90, 95, não sei, aí tem que calcular, né? Não sei exatamente quanto, mas quanto menor a pressão externa, mais fácil é de ebulir. A pressão de vapor alcança a pressão externa mais fácil, entendeu? Quando a pressão máxima de vapor chega exatamente na pressão externa, começa a ebulição, certo? E quanto menor for a pressão externa, menor pode ser essa aqui. E a gente cria esse ambiente na hora que a gente resfria rapidamente, certo? A gente, por exemplo, tá? Esse balão é como se você pegasse ele aqui da pressão do nível do mar e simplesmente transportasse ele lá para o topo do Everest. E aí você vai perceber essa diferença. Letra B. A redução da pressão de vapor no frasco é mais rápida que a queda de temperatura no líquido? Exatamente, foi o que eu acabei de explicar para você. Quando a pressão de vapor cai rapidamente, vai permitir que a água volte a ferver mesmo com a temperatura reduzida, porque a pressão externa também reduz. E tudo reduz junto. Então, é como se você mantesse uma constância aqui, certo? Tá, a pressão máxima de vapor está igual à pressão externa. Só que eu vou reduzir as duas equivalentemente. Muito rápido, entendeu? Então isso acontece, e aí vai continuar a ebulição. Então esse aqui é falso, e a B pra mim parece que já é verdadeira, mas obviamente vamos analisar as outras, tá? Então vamos à letra C agora. Com o resfriamento a água se contrai expulsando bolhas de ar no seio do líquido. Bom, isso não vai explicar o fenômeno de voltar a ferver, né? Como a gente disse, a explicação vem disso aqui, ó, certo? Então é falso. Letra D. Com o resfriamento brusco a água evapora violentamente. Isso não é isso não, né? Isso não é um mecanismo adequado para explicar essa ebulição, né? Nas condições de pressão, que na verdade a gente abaixa, né? Ela não evapora violentamente. Quando eu resfrio brusco, bom, na verdade ela não vai ebulir violentamente. Na verdade eu posso até manter a ebulição que já estava ocorrendo, mesmo abaixando a temperatura rapidamente. Então é falso. Né? E aí, eu acabei de falar o que pode acontecer, porque tudo isso aqui depende do experimento que você está fazendo. Você pode testar isso de diversas maneiras, certo? Talvez quanto mais brusco for, dependendo da pressão, do volume, do tamanho da coisa, né, da pressão externa, vai ser violento ou não. Agora, letra E. Com o resfriamento brusco, o caminho livre médio das moléculas do líquido aumenta? Na verdade, isso não é muito relevante para nossa explicação de ebulição, ok? Então, a letra B fica aí como correta para a gente. Maravilha? Agora vamos para a alternativa, questão 9 da lista. Maravilha. Para levar um gás ideal de massa mzinho de um estado PA, VA, TA para um PB, VB, TB distinto, em que as três variáveis de estado em B assumam valores diferentes dos que possuíam em A, é necessária uma transformação letra A. Isotérmica, seguida de uma isobárica, o que vai ser a isotérmica? Essa, certo? Então eu vou passar daqui para cá, aqui por exemplo, PA, VA, e essa aqui é meu TA. Aqui vai ser o meu VB, aqui vai ser o meu PB. Cadê o meu TB? O meu TB eu não sei onde ele está, tá? Então quando eu fizer a isotérmica, eu simplesmente mudei o PA e o VA para PB, VB. Só que o meu TA manteve constante, então infelizmente eu falhei nisso. Mesmo que eu faça uma isobárica agora, que é pressão constante, eu posso vir para cá ou vir para cá. E eu não sei onde está o meu TB. E quando eu mexer nisso aqui, eu posso voltar, por exemplo, para esse VA. Meu TB pode estar passando aqui, ó, uma isotérmica do TB. E se isso acontecer, eu voltei para o VA, o que vai fazer com que a alternativa seja falsa. Então a letra A está falsa. Tá? Eu preciso de uma transformação que leve os três exatamente para cá. Direto, certo? Letra B. Na letra B, o que aconteceu? Uma transformação isocórica, volume constante, seguida de uma isobárica. Eu vou cair no mesmo caso. O que vai acontecer? Aqui é pressão e volume, certo? Eu esqueci de falar que é pressão e volume, tá? Estou utilizando esse gráfico, né?
Eu vou fazer primeiro uma transformação isocórica, volume constante. Eu tenho VA aqui e eu tenho VB aqui. Eu tenho PB aqui, por exemplo, eu tenho PA aqui, certo? O que vai acontecer? Eu vou fazer uma transformação em que o volume é constante. Então, eu estou aqui no PA e vou transformar no PB. Aqui eu tenho TA e aqui eu tenho, por exemplo, TB. Mudei o meu TA para TB, mudei o meu PA para PB, mas eu voltei para o VA. Só que agora ele está falando para mim fazer uma isobárica, uma de pressão constante. Então, não vou mudar esse PB aqui, ó. Eu posso vir para cá, certo? Ou posso vir para cá. E vai cair no mesmo caso novamente. Eu não vou conseguir transformar os três de uma vez nesses três aqui diferente de uma vez. Então, é falso também. Letra C. A letra C diz isotérmica seguida de uma isocórica. Isotérmica seguida de uma isocórica, que vai manter o volume constante, certo? Vamos desenhar o gráfico para a gente ter uma noção melhor. Eu tenho aqui PA, VA. Eu tenho aqui PB, VB. O que vai acontecer mesmo? Isotérmica, então eu vou passar daqui para cá. E depois eu tenho uma isocórica, que o volume vai ser constante. Eu posso descer para cá, eu posso subir para cá, eu posso inclusive voltar para o PA. O que então, com certeza, faça com que a minha letra C seja falsa também. Certo? Você tem que achar uma maneira de fazer isso ao mesmo tempo. E até agora essas informações não faz isso, tá? E como não tem especificidade, eu posso usar o caso em que essa coisa volta para o negócio que eu não quero e falar que é falsa. A gente usa muito isso em indução matemática, entendeu? Se você conseguir provar e você tem um teorema. Se você conseguir achar uma contraposição desse teorema que faça com que ele seja falso, ele já é falso, entendeu? Você não pode achar nada falso. Aqui tem um caso em que vai ser falso, então é falso também, usando a lógica, certo? Agora, letra D. Qualquer das alternativas anteriores, D é falsa, né? Porque já cheguei em tudo falso aqui, então sobrou só a letra E, que é correta. Que é o quê? Nenhuma das alternativas anteriores. Verdadeiro. Número 10 da lista. Os gases reais mais se aproximam do modelo ideal quando são submetidos a baixas temperaturas e baixas pressões? Baixas pressões está correto, baixas temperaturas nem tanto. Por quê? Vamos lá. O que é baixa temperatura e baixas pressões? Nessa condição, as interações intermoleculares vão ser mínimas. O movimento das moléculas vai ser mais livres. Então, a baixa temperatura vai levar meio que a liquefação de alguns gases. Então, infelizmente, não vai ser uma molécula real. Agora, baixas temperaturas e altas pressões. Cara, nessas situações, os gases reais eles vão apresentar um comportamento não ideal, porque as interações intermoleculares vão se tornar muito significativas, especialmente em baixas temperaturas, tá? Então, também já descarto aí, beleza? Então, a A já está fora, a B já está fora. Vamos ver a C e a D. Tem letra E também? Tem letra E também. Tem umas aqui que só vai ter letra D, né? Então, vamos lá. Aqui está falando altas temperaturas e baixas pressões. Eu quero que você pare para pensar. Os gases reais mais se aproximam do modelo ideal. O que é o ideal? O ideal não troca, não tem tamanho, certo? Se movem livremente, certo? Só exerce pressão quando elas se chocam, entendeu? Tem que lembrar disso. Eu podia ter falado isso antes de começar a resolver, né? Que talvez você ficou meio perdido na letra A e na letra B. Mas agora falando isso, acho que você consegue perceber, certo? Então, baixa pressão, com certeza. Por quê? Porque as moléculas reais, elas já têm uma massa maior. Elas são moléculas maiores, então quanto menor a pressão do ambiente, mais livremente elas vão se mover, mais ideais vão parecer. Então, com certeza, baixa pressão tem que estar na resposta. Então, ou seria a letra A ou seria a letra C. Mas a letra A eu já descartei já, porque tem baixa temperatura, né? E agora a C fica melhor. Altas temperaturas, quanto maior a temperatura, mais energia cinética vai ter. Mais energia cinética vai ter para superar as forças de atração intermolecular. Então, elas vão se comportar de maneira mais ideal. E a baixa pressão, né, um rarefeito, vai diminuir também essas interações. Perfeita a letra C, totalmente verdadeira essa aqui. Mas vamos ler a letra D e a letra E. A letra D diz altas temperaturas e altas pressões. Nossa senhora, isso é que nem... Pô, você tá dentro de um carro e te joga um caminhão em cima de você, pô, vai... Nossa senhora, pegando fogo, velho. Vai ficar muito forte as interações, cara. O comportamento vai totalmente se desviar do ideal. O negócio vai ficar muito preso, muito amarrado. É uma camisa de força isso daí, alta pressão e alta temperatura. Tanto que para fazer um diamante, cara, num carvão virar diamante, você tem que fazer alta temperatura e alta pressão, sei lá, 100 atm, uma temperatura absurda. Os gases reais sempre se comportam como gases ideais. Falso, né? Nada a ver, essa informação está incorreta, pois os gases reais eles apresentam desvios em relação ao comportamento do gás ideal. Eu posso até relembrar aqui para você
a fórmula de gás ideal. Ela tem umas constantes a mais para ser calculada. Agora, se você quer ir time, é bom saber. Se não quer, não precisa, tá? Como essa é uma teoria até básica, eu não vou colocar não, tá? Mas dá uma pesquisada aí. O PV igual a NRT para gases reais. É basicamente a mesma fórmula, né? No caso, a pressão, a gente vai colocar um coeficiente a mais e no volume também, para fazer ficar o mais real possível, usando a realidade, né? Tem até relação com resistência e muito mais. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham entendido todas as questões. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima lista, pessoal.